Glória a Deus. Números 33, de 1 a 6. Este é o caminho que o povo de Israel percorreu debaixo das ordens de Moisés e Arão, desde que saiu do Egito. Moisés escreveu as etapas das jornadas, de acordo com os pontos de partida, conforme as ordens do Senhor. Foi Deus que mandou fazer isso. O povo partiu de Ramsés no dia 15 do primeiro mês, ou seja, um dia depois da Páscoa. Saíram marchando triunfantes diante dos olhos de todos os egípcios, enquanto os egípcios sepultavam cada um o filho mais velho que o Senhor havia ferido. Assim o Senhor fez justiça contra os seus deuses. Depois que os israelitas partiram de Ramsés, acamparam em Sucote. Saíram de Sucote, foram para Etã, que fica à beira do deserto, e aí não para mais. Aí vocês vão ver, saíram de Etã, foram para tal lugar, saíram de tal lugar, foram para tal lugar, e é isso que Deus quer falar conosco nesta manhã. Você recebe a palavra de Deus? Recebe? Curva a cabeça, rende-se. Curvar a cabeça, rendição, fecha os olhos, se particulariza com Deus, fala com Ele, pede para Ele, porque quem pede recebe. Fala comigo, Deus, em nome de Jesus. Pai, nos dá uma palavra aqui poderosa, nos dá uma palavra aqui, nos dá um norte, nos dá uma direção. Tua palavra é o caminho perfeito na nossa vida. Amo a Tua palavra, Senhor, amo a Tua palavra, preciosa é a Tua palavra aos meus olhos. Agora clamamos pela revelação, Senhor. Já temos a letra já nos foi dada, agora pedimos o Espírito da palavra. Vem nos ensinar aqui. Abre mentes e corações, amplia mentes aqui. Quebra, Senhor, mentes escravizadas, aprisionadas. Dá-nos uma mente agora sã, curada, liberta para a palavra. Torna terreno fértil aqui, Senhor, para que a palavra caia, em nome de Jesus, amém. Diga para alguém que Deus quer falar com ela aí, diga. Glória a Jesus. Como a maioria aqui sabe, eu gosto de desenho, gosto de assistir desenho. Eu acho que, apesar que hoje até desenho tem bobeira, mas a maioria dos desenhos não tem bobeira. Eu gosto de assistir um desenho, quer me ver relaxar, desligar. Aliás, assim, eu não tenho problema em dormir tarde e tal, eu não tenho esse problema, contanto que eu desligue. Eu posso dormir 3 horas só. O que eu não posso, e eu aconselho você nunca a fazer isso, é dormir trabalhando. Quem aqui já dormiu e acordou cansado? Aí você falou assim: pastor, minha alma continuou trabalhando, virando laje, né? Eu não, eu vou dormir, às vezes tem que dormir tão tarde, tem que acordar tão cedo. Desligou, gente, acorda outra pessoa. Quem aqui dorme de tarde, dá aquela cochilada de tarde? Pode confessar pecado, gente, vamos lá. Aquela cochilada de tarde, assim, que você põe um jornal hoje só para mentir que está assistindo. Então é assim, é aquela cochilada que você acorda outro, né? Amo desenho, gosto de desenho. E tem um desenho, gente, eu coloquei até para alguns pastores, para nós assistirmos juntos no retiro, os Croods. Tem gente falando assim: isso não é Bíblia não, pastor. E os Croods, eles têm medo do novo. O novo é perigoso. Mudança é perigosa, não pode mudar, né? E eles têm que viver em caverna, né? Caverna. Só que, num determinado momento, eles têm que sair da caverna. Né? Mas a parte que eu queria só fazer um comentário aqui com você é que, no momento do desenho,
Gente, eu não estou fazendo propaganda de desenho, pelo amor de Deus, senão você vai chegar em casa, o pastor mandou, eu assim, não mandei nada, né? Num determinado momento lá do desenho, lá eles se separam numa caverna lá, num lugar lá, se separam, estão sozinhos, todos eles sozinhos, e eles têm que sair de lá, né? A sogra sai, incrível, né? A sogra saiu, os filhos saíram, a mulher saiu, o cara não saiu. Ele não saiu, ficou preso, ficou dando volta lá e não saía. Cada vez que ele corria, chegava no mesmo lugar, né? E quando eu assisti, e já assisti várias vezes, a Eloide até fala para mim assim: você não assistiu isso já? Né? Gente, mas eu gosto, né? Quando eu assisti, eu percebi que nós precisamos sair da caverna, mas alguns não conseguem sair. Eu percebi assim, assistindo aquilo, e que muitos sair daquele lugar, ir para outro lugar, é vida, é renovo de ânimo, de vida, de respirar, e outros não conseguem, ficam muito tempo parados ali, águas paradas. Uma pessoa trouxe para mim um potinho de vidro, água do Mar Morto. Você vê, já é morto. A pessoa trouxe um potinho para mim fechado, está verde lá, mas eu guardei, porque morreu mesmo, parado, né? De vez em quando eu chacoalho assim, para ver se fica branco de novo, porque, né? E assim é a vida de muitas pessoas, porque não saem do lugar. Palavra de hoje, quero estudar com você, espero que seu coração esteja aberto para isso. Estou numa nova fase da minha vida. Você pode falar isso? Agora você vai falar para se convencer. Vai lá, estou. Agora você vai falar para alguém. Se você soubesse a importância disso, você gritaria, você falaria alto. Olhe para cá. Alguém que está aqui acredita que Deus tem grandes coisas sobre a sua vida? Então imagina o que está por vir. Tenta imaginar, se você tem fé, se a sua mente está na palavra do Senhor, tenta imaginar o que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, coração nenhum alcançou, o que há de vir, as experiências, os desafios, e aí parte de alguém disposto a abandonar o que passou e ir para frente. Passa no coração de alguém, na estrutura de alguém, de dizer o seguinte: foi bom, mas eu estou indo para algo melhor, estou indo para viver o que Deus tem em mim. Olha, e Ele tem vida e vida em abundância. Deus tem cura. Pastor, eu estou caminhando doente, minha vida e tal, mas há uma cura, irmão, no meio do caminho há uma cura, né? Estou uma nova fase da minha vida, e eu grito aos céus, pronto para viver vinho novo, pronto para uma unção nova, pronto para uma palavra de Deus, uma revelação, pronto para um toque de Deus, pronto para uma cura, para uma restauração. Pronto, Senhor, pronto, faz algo novo na minha vida, uma nova fase, quero viver uma nova fase da minha vida. Então, quando eu li o texto, eu me perguntei assim, por que ficar relatando, né? Foi Deus que mandou, Deus falou para eles. Anotem, quando e de onde vocês saíram, e para onde vocês estão indo, e quando chegaram lá. E aí, quando vocês saírem de lá, já anota lá, estamos saindo daqui agora, estamos indo para o lugar. Isso, olha para cá, gera movimento. A tua vida, e olhe para cá, irmãos, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Quem crê nisso? Movimento do Espírito. O Espírito é vivo dentro de nós, há rios dentro de nós correndo. A palavra de Deus está em andamento na nossa vida. Deus quer se mover em nós e através de nós, sair de um lugar e ir para outro lugar. Ontem foi um dia, hoje é um dia do Senhor na nossa vida.
gera movimento. Quantas pessoas, irmãos, estão paradas e não percebem que estão paradas? Nada acontece, não tem testemunho, não tem experiência, não tem o que contar, né? Pastor Jorge Linhares falando para pastores, né? E eu me lembro disso porque foi uma palavra muito forte para mim. Ele falou: pastor tem que ter algo para contar. Ele falou assim, e foi maravilhoso, que ministração, porque ele falou: pastor tem que falar de uma visita no hospital, tem que falar de uma oração que fez, tem que falar de um lugar que foi, onde é que você ficou? O que você fez? Que momento que você está vivendo? A mesma coisa é você. Quem está ouvindo? Esse movimento, irmãos, gera vida dentro de nós. Está lá, o potinho está lá. A pessoa trouxe água para mim, não sei se é santa. Se é santa, virou verde, palmeirense. Porque está verde a água lá. A sorte está fechada, senão o dengue já estava na minha sala. Parado, pode ser do Mar Morto, da Terra Santa, pode ser de onde for, parado. Alguém lembra? Alguém lembra? Deve ser pouquinho, né? Caminhando eu vou. Tá bom já, para. Cada local desse é uma fase. Cada local desse mostrava que o povo estava andando. Deixa eu só, assim, eu não vou ter muito tempo para falar, mas os outros povos, vendo esse movimento, falavam deles, os outros povos, e vão falar de você, que você está vivo, e vão falar que Deus está com você, e vão falar. Você já encontrou com gente assim, ou você já ouviu gente falando: nossa, pensei que você estava morto? Porque nunca mais ouviu falar da pessoa, nunca mais, a pessoa sumiu. Mas não é isso que vão falar de você. Vão falar assim: tenho ouvido falar das suas histórias, tenho ouvido falar das suas conquistas, das suas vitórias em Deus, tenho ouvido falar. Os outros povos diziam assim: este povo que vem aí é como boi selvagem que vem lambendo tudo por onde passa. Assim vai ser a sua vida, em movimento. Hoje eu estou vivendo uma nova fase da minha vida. O choro pode durar? Já passei pelo luto, agora eu quero viver. Já passei pela dor, já foi uma fase horrorosa, agora eu quero viver. Me deixa viver, né? Dá corda em você mesmo. Sabe aqueles brinquedinhos de dar corda? Dá corda em você, para que você não pare. Eu queria perguntar, e essa pergunta aqui é bem proposital, e se você estiver anotando, seria até bom você anotar e responder para você, porque é importante, isso é palavra de Deus para a tua vida. Houve um tempo na sua vida em que você possa dizer: minha vida parou? Isso é importante, você tem que saber disso. Houve um tempo que você falou assim: pastor, não aconteceu nada, foi um prejuízo para mim. Nada, pastor, minha vida ficou parada. Aliás, eu vivi algo assim que eu ia falar horroroso, né? Mas repetitivo. Parece que você dormiu no tempo, fica repetindo a mesma coisa. Olha, não bate, não está alinhado com o que Deus tem para a tua vida, porque o que Ele tem diz assim: eis que faço. Aleluia, alguém toma posse disso dessa manhã? Eis que faço novas. Eu estou nessa fase do novo de Deus. Novo de Deus, que o Senhor está fazendo. Sai desse lugar, vai para o outro lugar, porque eu tenho algo novo te esperando. As águas vão passar, as águas vão passar, em nome de Jesus. É isso que eu queria gritar para você aqui. Mas só que você precisa entender isso, porque você precisa estar nesse momento, nesse tempo, uma nova fase, para que venha algo novo do Senhor. Você precisa declarar isso.
Irmãos, pastor, meu Deus, passando uma luta muito grande, mas agora eu estou numa nova fase, eu vou me levantar, o Senhor está comigo e eu vou vencer em nome de Jesus. Pastor, uma dor muito forte na minha vida, tenho passado um momento tal, terrível, mas eu estou agora numa fase, Deus está me curando. Pastor, estava sem direção, estava perdido, pastor, não sabia o que eu fazia, mas agora eu estou vivendo uma nova fase, tem uma ministração de Deus na minha vida, o Senhor está abrindo os meus olhos, o Senhor está mexendo comigo, o Senhor está me dando direcionamento. Recebe isso em nome de Jesus. Nova fase na sua vida. Eu vou pedir para você, fala para alguém lá de cima, uma nova fase na sua vida, fala aí. Eu conheci uma pessoa, gente, eu e a minha esposa, nós conhecemos, pessoa querida mesmo, não é gente, pessoa querida. Eles namoraram 10 anos, Já viviam, como é que chama? Namorito? Casado, namoro, sei lá. Aí, vamos casar? Casaram, não durou um ano, separaram. Por quê? Porque a pessoa não sabe viver uma nova fase. Não sabe, não aprendeu. Por isso que muitas vezes a pessoa perde, porque não aprendeu a viver a nova fase. Sai de um lugar, vai para outro, outra mentalidade, outro coração, outro espírito. Novo, recriado, restaurado. Aí a pessoa vai com a mesma cara, vai com o mesmo coração machucado, vai dormir, não pode. Hoje aqui o Senhor está estabelecendo sobre a nossa vida, uma nova fase na nossa vida. Quem chorou, agora vai rir. Está vendo? Para você é difícil, porque faz tempo que está chorando. Quem ficou parado, agora vai se movimentar. Vai fazer, vai tocar, vai realizar, está liberado em nome de Jesus. Nós vamos sair e vamos viver algo, porque está escrito lá, os jovens terão visões, não falam tudo isso lá? E até os velhos sonharão, nova fase, que fase que eu estou agora, dos sonhos, não é que eu estou velho, estou só falando aqui, sonhos. Seria legal a gente estudar, e eu vou só dar uma passada aqui para quem gosta de estudar, quem gosta de meditar, quem gosta de abrir o texto, né? O primeiro lugar que eles saíram foi Ramsés. Ramsés é o lugar da religião, né? A pessoa não sai dessa fase da religiosidade, frequentar a igreja. Olhe para mim aqui, você não tem chamado para frequentar a igreja, você tem chamado para ser igreja, viver igreja. Nós somos corpo, nós somos vivos, irmãos, não é para frequentar um lugar, não, para ser igreja, as experiências da igreja. Tem gente que, se eu contar as coisas que acontecem na igreja, ela fala, gente, onde é que eu estou? Você está parado. Agora, recentemente nós tivemos aqui um coquetel de mulheres aqui, mais de 100 mulheres aqui, uma experiência extraordinária. Quem pode dizer amém? Quem não falou amém porque não veio, nem sabe o que aconteceu. Sexta-feira teve culto dos homens aí, como é que foi, gente? Amém. Quem não veio não sabe. Hein, Sérgio, como é que foi? Maravilhoso. Os adolescentes, os jovens, vai ter o casal, vai ter a caminhada. Estamos fechando o retiro, olha por isso, gente. O cara está cobrando caro para caramba lá o lugar, mas vamos fechar o retiro já. Estamos em andamento, estamos. Ramsés é lugar de religião, que a pessoa ela frequenta, vem para ver. Você não vem para ver, você é instrumento de Deus. Nós somos uma nação sacerdotal, irmãos. Um prega, outro ora, outro serve, outro ajuda, nós somos um povo que está em andamento. Essa é a nova fase nossa, em nome de Jesus.
Sai desse lugar. Ramsés é um lugar que não te incomoda. E você se acostuma. A religiosidade causa isso, se acostuma. Mas a palavra de Deus é: não se acostume, não fique conformado com isso, mas transforme pela renovação da sua mente. Como? Uma nova fase na minha vida. E virá a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre essa nova fase. Sucote, está escrito lá, é um lugar que te engana, porque eles pararam em Sucote, você para. E aí você não percebe quanto tempo você ficou parado. E aquele momento você fala: vou dar um tempo. Que dá tempo? Olha, para você ver como é que é bíblico isso, a Bíblia fala assim: aqui não será o vosso descanso. Não pare, meu irmão. Esteja em andamento, esteja andando, trabalhando, servindo, estudando, crescendo, nova fase na sua vida. Alguém recebe essa palavra? Sucote não é um lugar bom, porque você para e não percebe que a sua vida parou. Não aconteceu mais nada. Agora olhe para mim, os céus não param. O relógio ele vai continuar andando, irmãos, e a sua vida está parada. Etan significa sólido, duradouro. Você tem que passar por esse lugar. É um trampolim, firma nesse lugar e vai mais adiante, te impulsiona. Essa nova fase tem que te impulsionar. Quem quer aqui viver algo melhor? Você tem que passar por esse momento que te impulsiona, te leva. Talvez é uma dor, mas você vai sair mais forte dela em nome de Jesus. Você estava meio que acostumado, meio que escorando. Você não nasceu para ficar escorando, você nasceu para ser escora. Você é forte, você é uma força. Você estava muito na dependência, aí tirou, agora é você. Agora é você, em nome de Jesus. Essa é a fase sua, é a sua fase, em nome de Jesus. Vamos lá, quero estudar aqui com você aqui. É importante, nós precisamos saber isso, porque a cada fase. Teve um pastor, eu estava lá, ele pregou algo assim que eu não vou esquecer. Não vou esquecer, acho que tem no YouTube. As túnicas de José. E ele colocou no palco túnicas, colocou a colorida, colocou uma bonita lá, assim, não era tão, colocou uma que parecia um saco de estopa, e colocou um pior ainda, e depois colocou uma outra roupa assim. Aí falou, ó, aquela colorida que ganhou do pai, aquela fase, passou. Você não pode usar aquela no poço, porque senão você se engana. É capaz de você gostar do poço por causa da túnica que você está vestindo. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Meu irmão, se é dificuldade, vamos embora. Se é esse momento para chorar, chora. Mas você vai sair dessa. Tem uma outra túnica te esperando. E aí, visto a outra, até chegar no palácio. Tem uma túnica me esperando. Então é isso que eu estou querendo aqui ministrar no teu coração. Olha, uma nova fase na minha vida. E eu preciso, irmãos, viver isso para que, sabe, venha uma unção na minha vida, sabe? Que no lugar do choro, do pranto, haverão vestes de louvor, óleo de alegria. Preciso disso, dessa fase de Deus na minha vida, né? Então, se nós não entendemos, a gente fica perdido. E Deus tendo coisas para nós. Então, se era infância, está lá, ó, está lá em cima. Aí daqui a pouco, e a gente está tendo esse momento aqui agora, da idade, eles não querem descer. E se descem, ficam perdidos, porque deu a idade deles, chegaram a 12 anos. Mas eles gostam da salinha. E aí, para descer fica difícil. Está sofrendo comigo, olha lá. Agora tem que ficar ouvindo o pastor lá falar, né?
A Aline está acompanhando, né? A Aline está trabalhando com eles aí, porque é uma transição de fase, vai para a adolescência. Daqui a pouco aparece um bigode ali. De onde surgiu isso? A juventude. Daqui a pouco chega essa idade adulta. E daqui a pouco, viu, Daniel? Daqui a pouco, algum tempo, chega a melhor idade, né? É fase. Namoro e namoro. Pois, noivado, casamento. Divórcio não é fase. Cuidado, você anotou aí, não é fase. Tá bom? Amém? Vamos lá. Primeira coisa que quero ministrar com você aqui. É muito importante, se alguém estiver anotando, seria bom agora essa anotação sua aqui. Qual é a fase que você está vivendo agora? É muito importante isso, irmãos. Qual é a fase que você está vivendo? É importante. Você não pode vir aqui num lugar como esse, que é uma ministração, Deus está falando com você, Deus tem algo para fazer, e nem você sabe que momento é esse que você está, que momento é esse que você está agora, que fase é essa? Um dia Deus me deu uma palavra nesse lugar aqui, feridas que sangram. Deus teve que mostrar para mim, eu vi isso, eu via cadeiras, as cadeiras estavam vazias, mas eu vi pingando sangue das cadeiras, pingava sangue, e Deus estava mostrando, tinha muita gente ferida, sangrando. Que fase é essa que você está agora? De recomeço, de juntar cacos? Não, pastor, estou numa fase que eu estou correndo. Corra. Pastor, eu estou numa fase de silêncio. Há tempo para isso. Há tempo de se calar. Há tempo para isso. Há uma fase para isso. Você está no começo do deserto? No meio do deserto? Ou você está saindo dele? É importante, senão você está orando errado. Senão você não está recebendo o que você precisava receber. Que fase é essa que você está? 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, falava como criança. Vou contar uma experiência para você, porque isso é algo assim chocante. Minha mãe, a história da minha mãe, gente, onde eu contar aqui para vocês vão ficar impressionados. Minha mãe, ela fugiu da Bahia, cidade de Quinjingue, porque o marido ia matar ela. Ela fugiu. E ela deixou filhos lá, para salvar a vida dela, né? Só que a vida dela andou, eu nasci, sei lá se andou ou desandou, né? Minha mãe passou por situações que... E quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 10 anos, com 12 eu já era registrado, com 15 anos eu tinha talão de cheque. E aí, eu queria levar minha mãe para a terra dela. Eu falei, mãe, a senhora não quer ir lá no tal? Eu queria, né? Ela não queria. E eu não entendia por quê, eu respeitava. Gente, os filhos procuraram a mãe. Eles vinham aqui na Basílica pagar promessa para tentar achar a mãe. A mãe aqui. Lembra o programa de Silvio Santos que ajudava a encontrar? Só que acredita que eles erraram o sobrenome? Se eu contar isso, vocês não acreditam. Se eu contar a história... Bom, a irmã mais velha que eu tenho, que eu nem conhecia, né? A irmã mais velha que eu tenho, ela veio, eles acharam a mãe, foi um dia terrível da igreja, eu estava na igreja inclusive, e pensei que minha mãe fosse morrer naquele dia, porque a emoção era... E aí eles vieram, chegaram em casa, Eloíde estava lá, Eloíde foi lá para acompanhar, e a minha irmã mais velha, já uma senhora já, quando ela falou com a minha mãe, com a mãe dela, ela falou com voz de criança. Foi ou não foi?
Foi assustador ver aquilo. A voz que saía dela era de criança. Mãe, nós procuramos a senhora a vida toda. A voz era de criança. Você entende o que eu estou querendo ministrar aqui? Aquela fase ficou presa. Tem gente assim, algo aconteceu, ainda está como criança. Você tem que sair dessa fase. Você é melhor que isso. Que bom que aconteceu, né? Houve a cura. Houve a libertação de algo que estava preso. Paulo está escrevendo, quando eu era menino, eu chorava que nem menino. Eu era assim, eu falava. Se você me visse falando, era... Aí ele continua. Pensava como criança. Eu não posso mais pensar como criança. Eu estou numa fase agora, apesar de tudo que aconteceu, eu sou um homem. Quando eu encontrei com o cara que me deu um tapa no rosto, quando eu era criança, que eu olhei para ele, e ele não cresceu, mas eu cresci, na hora, eu falei, agora eu chapo ele. Olhei para mim ainda dei uma olhadinha para mim assim, e falei, você está bem? Olhei para ele e falei, não, agora eu arrebento ele, ó. Mas Deus falou comigo, só que você não é o menino que levou o tapa mais. Aquele menino foi. Agora você é um homem. Olha, essa é a fase que eu estou. Curado. Liberto. Trago marcas. Tem cicatriz. Mas eu não sou mais. Eu saí de Ramsés, eu saí de lá. Deus me trouxe até aqui. Trago marcas, tem testemunho para contar. Mas eu não sou mais. Eu fui escravo. No Egito escravo fui, sim, sim. Só para ver se tem algum crente aqui. Olha, quando você sabe que fase que você está, que momento que você está, isso é muito importante que eu vou te falar agora. Fez muito bem para mim isso. Esse momento que você está vivendo, essa fase que você está vivendo, preste atenção. Ou vai chegar gente nessa nova fase da sua vida, ou vai sair gente que te impede de ir para outra fase. E olha, preste atenção, enquanto você não determina, não diz claramente, não assume, não se posiciona, hoje eu estou levando Deus a sério, hoje voltei para os caminhos do Senhor, hoje eu quero servir a Deus. Mulheres aqui, ó, quero crescer, estava presa, eu quero andar, quero viver, quero crescer, quero ser, quero. Olha, isso vai fazer com que pessoas que morreram e não acharam o caminho da luz, e acredita, está assim, saiam da sua vida. Quando os 10 leprosos foram curados, quantos que voltaram? 1. Jesus não falou para ele, vai atrás dos 9. Pelo contrário, falou para ele, vai, tua fé. Você está vivendo uma nova fase. Andar com leproso, gente, não deixa você ir para frente. Alguém pode dizer amém? Então, que fase é essa que você está? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui quer buscar mais a Deus na sua vida? Quer mesmo? Pastor, eu quero buscar Deus. Você tem que grudar em gente que está nesse momento, essa fase. Sede, fome, isso vai te impulsionar, vai te levar. Agora você está andando com gente que não quer Deus. Vai te manter numa fase ruim da sua vida. Vamos lá, segunda coisa, senão eu não viajo hoje, vamos lá. Nessa fase que você está agora, estabeleça novas atitudes. Tem que mudar, gente. Tem que mudar. Olha aqui, ó, a túnica, troca ela. Tem a túnica da prisão. Se você saiu da prisão ou quer sair da prisão, troca a túnica, põe outra. Nova atitude. Você está numa igreja, diga amém.
Você tem que ter atitude de igreja. Você é um homem, você é um pai agora, tem que ter atitude de pai. Você é uma mulher agora, tem que ter atitude de mulher virtuosa, que o valor excede de rubis. Quem pode dizer amém? Mulher, sim, atitude, muda. Não bate mais. Senão a fase não é liberada, você mantém uma fase errada. Você está aqui, mas está vivendo a fase antiga. Você está em Etã, mas está vivendo Ramsés. O que o povo no deserto falava? Eles estavam lá no deserto, já tinham andado. Sabe o que eles falavam? No Egito, o Egito passou. O Egito foi destruído. O Egito acabou. O Egito saiu da sua vida. Ninguém disse amém. Você foi liberto, você foi curado. E você está falando de Egito. Você está falando de coisas que te magoaram. Deus te tirou disso, te libertou. Para você viver, chora o que tem que chorar e vive em nome de Jesus. Nova fase na minha vida. Vou me levantar. Quem pode dizer amém? Gente, a pandemia, ela passou em nome de Jesus. Não, pastor, passou, não tem casos. Não, mas nós não estamos em pandemia. Aqui, eu estou sem máscara. E estou pregando para a gente. Passei 1 ano pregando para a câmera. E eu falava para a câmera, vira para o lado, fala porque. Eu falava para a câmera, você pode dizer um amém? Um dia eu coloquei uma pessoa na frente da câmera, atrás da câmera, né? Porque, gente, eu não aguentava pregar para a câmera. Imagina eu pregando para a câmera, andava, falava assim, gesticular para a câmera, né? Aí eu pedi para alguém, pelo amor de Deus, senta aqui para eu pelo menos ver que eu estou pregando para alguém. A pessoa dormiu. Agora você imagina, eu estou pregando para uma câmera e para uma pessoa que está dormindo. Mateus 5, 46, 47. Por favor, recebe essa palavra aqui, leia com o coração esse texto. Olha que texto. Uma nova fase, uma nova atitude, irmãos. Porque eu creio que Deus tem coisa melhor para mim. Deus está falando, Deus está ministrando. E passa por uma atitude. Olha aqui, é como se fosse liberar. Vai liberar algo. Faz isso. Passa por ali. Muda a atitude, mudou a atitude, vem uma unção nova. Quem crê nisso? A gente quer viver essa unção nova com atitude velha. Se vocês amam somente os que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Olha, seu pastor, por que escolheu esse texto? Porque nesse texto aqui, irmãos, há um liberar sobre a nossa vida de coisas tão extraordinárias quando você começar a abrir teu coração até para quem te fez mal. Alguém acredita nisso, irmão? De verdade, assim, que há uma bênção em abençoar os outros? Em falar bem, em liberar. Deus te abençoe, irmão. Agora, prende você numa fase ruim, não falar nada e também falar mal. Prende você. Meu irmão, abençoa, libera perdão, fale. 3, precisamos nos aproximar mais, estar muito mais perto, chegar junto daqueles ou daquilo que está te levando a viver uma nova fase. Você precisa entender o que está mudando você, o que está te alterando, o que está fazendo bem para você, que onda é essa? Que onda é essa? Pega ela, pega essa onda, vamos embora. O que é isso? O que está te levando a...
e sair de perto de gente que mantém o mesmo. São pessoas, a conversa dela, gente, está no século passado, ela continua falando as mesmas coisas, não muda. No começo dessa igreja nós sofremos, você não imagina o quanto nós sofremos, com o coração desejoso em Deus, chorava, querendo uma igreja, olha como é difícil, gente, uma igreja simples, descomplicada, um lugar para adorar, para ter palavra, para orar, ter comunhão, simples, sem, sabe, nada complicado. Gente, as pessoas queriam complicar. E o dia que eu recebi um pessoal que veio de fora, acharam a gente, e acham, acredita que acham? Você pode se esconder que acham. Acharam a gente, e aí pediram para falar comigo, e falaram assim: Deus está te liberando sobre a sua vida um manto apostólico. Eu não sabia o que era isso. Falei, o quê? Manto apostólico. Eu vou ganhar? E aí, disse que eu ia ser apóstolo. Eu falei, pô, eu não sei como é que faz isso. Como é que é isso aí? Vai mudar meu nome? Que aqui todo mundo chama de Vanderlei. Ficou bravo comigo. Gente, isso é função no corpo, não é título. Eu creio, eu estou indo agora para São Paulo, no aniversário de uma igreja, que talvez Deus queira que eu vá com uma unção diferente da unção daqui, para pregar na igreja lá. E depois eu volto, porque a unção é dele, não é minha. A gente complica, a gente põe anel no dedo, bottom, muda a roupa, para viver um título. Nós precisamos mudar, ter uma atitude, gente. Jesus não tinha forma e nem formosura, era como um de nós. Nós temos que ser assim, o mais simples possível. Quem concorda? Se você não concorda, vamos lá, vamos trabalhar essa questão. Uma igreja simples, uma igreja complicada, uma igreja que ama, uma igreja que recebe todo mundo. Quem pode dizer amém? Tem que ser a atitude, falar com todo mundo. Todo mundo. Respeitar quem dá glória. Quem é que dá glória? Meia dúzia. Aí tem você. Essa já veio assim, já de fábrica. Não foi aqui que aprendeu, não. Ela já chegou aqui dando glória. E não mudou, aleluia. E não mudou. Quem não dá glória? O restante, olha lá. Aí a pessoa não dá glória, não levanta a mão, você fala para ela, irmão, tem que ser avivado. Ela é avivada, só que é no coração. Gente, nós temos que ter uma atitude mais curada, de respeito, de compreensão, de entender as pessoas. Tem gente que chora, deixa chorar. Deve ser pecado. Com certeza é, meu e seu. A igreja ficou tão difícil, gente, que se você bocejar num culto, a pessoa fala que é demônio. Fala, então demônio, isso é demônio, é sinal de demônio. A gente sabe até sinal de demônio e não sabe os sinais de Deus para a nossa vida. Gastei muito tempo nessa parte que eu estou andando. Vamos lá. 4. Nunca se esqueça de onde você saiu. Você pode falar isso para alguém sério assim? Nunca. Deixa eu falar com a rapaziada aqui. Quem aqui foi pobre? Só a Neide levantou a mão lá atrás. Gente, não é possível que só eu e a Neide aqui. Quem aqui foi pobre mesmo? Pobre? Mortadela frita. Ô, glória. Pobre. Meu Deus do céu. Olha aqui, ó.
Não pode esquecer nunca. Por isso que essa igreja aqui, irmãos, nós decidimos ser assim, nós sabemos de onde viemos, sabemos quem fomos, passamos Natal sem nada, nada. Papai Noel nunca passou lá. Nem coelho da Páscoa, nem o coelho sem Páscoa, não passou. Mas hoje nós fazemos Natal dos outros, hoje nós ofertamos, hoje nós, que sabemos, já choramos por isso. Fomos curados para curar, libertos para libertar, choramos para hoje ministrar óleo de alegria. Sei que eu saí lá do Egito, lá. Passei por Ramsés, passei por Sucote, passei por Etam, passei por isso, e estou indo para Nova Jerusalém. O céu me espera. Mas eu sei. Tem testemunhos lindos aqui, irmãos. Só que se esqueceram. Triste isso. Esqueceram. Nunca. Você viveu uma nova fase da sua vida. Não esqueça de onde você saiu. Foi isso que Deus falou. Fala para eles anotarem isso. É importante eles saberem. Porque senão, irmão, vem um orgulho em você. Muda você. Muda. Esse momento triste que você passou vai ser um testemunho entre nós aqui. Porque sobre a sua vida está sendo liberada uma nova fase. Nunca. 1 Reis 16:2, você não era ninguém, mas eu fiz com que você se tornasse o chefe do meu povo de Israel, e agora você pecou como Jeroboão e fez o meu povo pecar. Os pecados deles me fizeram ficar irado. Essa é a palavra que o profeta deu para o rei Baasa. Você não era nada, você esqueceu. Está vendo? Não vive uma nova fase, porque esqueceu. Deus está nos chamando como igreja para uma nova fase de igreja, de ser abençoadores, de sermos igreja na prática, vivo. Eu tinha um problema sério, gente. A nossa igreja era na Avenida João Pessoa. E nós descíamos do culto, acabava o culto ali na avenida, e passava um monte de evangélico ali, sabe? E eu ensinava o povo, cumprimente os irmãos, cumprimenta os irmãos. São os nossos irmãos. Cumprimenta os católicos, cumprimenta, irmãos, cumprimenta todos, falem com todos, dê a paz do Senhor para todos, irmãos. Lembra que um dia você precisou disso. Nós não falamos do amor de Jesus para os outros, porque esquecemos que um dia alguém falou para nós. Triste isso. A igreja tem que fazer congresso de evangelismo, para nos fazer lembrar de onde saímos. 1 Crônicas 17:7, portanto, diga ao meu servo Davi, que eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos, para que governasse o meu povo Israel. Sabe por que ele errou? Porque ele esqueceu isso. Alguém lembra o que Davi era? Pastor de ovelhas. Um dia ele pegou uma mulher que não era dele. O profeta vai a ele e conta uma história de ovelha, para lembrar ele. Davi tinha um homem, tinha uma ovelha, e tinha um outro homem que tinha muitas ovelhas. O homem que tinha muitas ovelhas esqueceu. Foi lá e pegou a única ovelha que o cara tinha. Davi, que era pastor de ovelha, falou assim: eu mato ele. Falou: então é você. Você só esqueceu. Você esqueceu. Puxa, gente, nós esquecemos.
Não tem como você viver uma nova fase na sua vida se você esqueceu que você já chorou, que doeu, que foi difícil para você. Porque essa nova fase que vem na sua vida, você vai ser abençoador de muitos. É uma fase, recebe essa palavra, é uma fase que fará com que nunca mais sua vida volte para trás. 5, estou terminando. Para viver essa nova fase, deixe para trás o que Deus mandou você deixar para trás. Foi Deus que falou, deixa para trás, sai de lá. Sai de lá. Não pode, não vale, não tem como. Quer ver um exemplo simples? O maná era para que dia? Se você levasse para o dia seguinte, que Deus mandou deixar hoje, se você levasse para o dia seguinte, não valia. E o que o povo fazia? Levava. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, nova fase na sua vida. Ele leva Ló. E o nome Ló quer dizer venda nos olhos. Olha o que você está levando com você, que Deus mandou você deixar para trás. Você carrega. Irmãos, é tempo de deixa passar. Porque o que há de vir é melhor. Tem uma fase restauradora, curadora, em nome de Jesus, que tem cor. Chega esse tempo sem cor. Tem uma cor agora vindo, em nome de Jesus, irmãos. Mas você precisa fazer isso, precisa. Põe um ponto. A hora que você fizer isso, tem uma pregação que eu ministrei aqui, está no YouTube, as portas da nossa vida, as portas que precisam ser fechadas, porque se você não fecha, a outra não abre. Não abre. Tem gente que está entre uma porta e outra. Ela quer abrir aquela e não há. Ela vai lá, não abre, porque você não fechou. Fecha aquela. A hora que você fechar aquela, destrava aquela. A pessoa quer ir para a porta da vitória com a porta do medo aberta. Vai lá, fecha ela, mete o pé nela, fecha. A hora que você fizer isso, a porta da vitória abre. Alguém acredita nisso? Então, deixa ir embora o que Deus tirou da sua vida. Tem uma senhora de oração mesmo, uma mulher de Deus ela falou assim, não põe a mão aonde Deus tirou. Olha, não coloque a mão aonde Deus tirou a mão. Senão você fica preso ali. Gênesis 13, 14 e 15 diz, depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão, de onde você está, olha que fase agora, de onde você está, olhe bem, é muito interessante, gente, por que Deus não fez ele recomeçar? Volta agora, Deus não falou, por quê? Porque é uma nova fase que se inicia hoje, de agora aqui onde você está. Ló foi embora, porque eu já tinha falado para você, mas você trouxe ele junto. Agora ele foi embora. De onde você está agora, a palavra que eu já tinha para você, agora ela tem efeito na sua vida. De onde você está agora, olhe bem para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. É uma nova fase na sua vida. Alguém crê nisso? Gente, eu queria abrir muito assim, sabe? Eu queria falar porque você está vivendo uma fase familiar. Familiar. Você tem que saber isso. Você está vivendo uma fase de filhos, de marido, esposa, casamento, espiritual. Tem gente aqui, está hoje aqui. Deus está falando isso. Está vivendo uma fase espiritual que se não entrar, vai ficar para trás. Porque Deus está insistindo com você. Deus já está, e você não vai.
não se deita vinho novo. Deus só está esperando você assumir uma fase nova da sua vida, para vir uma unção de Deus sobre a sua vida. Quando eu era menino, eu falava que nem menino, pensar, agora eu não sou mais. Parei, gente, parei, não dá, não dá. Por último, palavra de hoje, estou vivendo uma nova fase na minha vida. Por último, deixa Deus guiar você nessa nova fase da sua vida. Você não vai errar. Você pode falar, fecha os olhos só um instante, faz isso, estou te pedindo, fecha os olhos, fale assim: Deus, guia a minha vida, guia a minha entrada, guia a minha saída, toma-me pelas mãos. Não tem como errar, mas você tem que deixar Deus guiar. Quando o povo saiu do Egito, você tem que entender que, assim, como é que eu vou falar para você que é uma nova fase se é deserto? Pastor, mas é deserto. A gente leu lá, não tinha água, não tinha comida. Como assim a nova fase? Mas Deus é que está guiando. Olhe para cá. Não importa, irmãos, o que é, importa que Deus vai guiar. E vai ser uma nova fase. Se é difícil, com Deus vai ficar fácil. Crê nisso? Se é um momento que você, assim, pastor, vou ter que passar por isso, vai, mas Deus vai guiar você. Mas e quando falta água? A água viva vai estar com você. Por isso que ele fala assim: quando passares pelo fogo, olha, é uma fase. Talvez alguém aqui já passou por isso, é uma fase. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Vai ser uma história na sua vida. Eu passei pelo fogo. A pessoa vai, como? Mas Deus estava comigo. E quando passares pelas águas, e vai passar, gente, acredite, vai passar uma fase, elas não te afogarão. Você vai contar isso, gente. Olha, eram águas, você não imagina, era muita água na minha vida, mas eu não me afoguei, porque o Senhor estava comigo. Em Números 9, 17, fala assim: quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, aí eles acampavam. Sabe por quê? Porque nós vamos andar agora sendo guiados por Deus. Tem uma nuvem que está nos guiando para uma nova fase da nossa vida. Não é homem que está guiando, é Deus que está nos guiando. Não é um pensamento de um homem que está nos guiando, não é a palavra de um homem que está nos guiando, é Deus que está nos guiando. Não é um conceito de um homem que está nos guiando, é o Espírito de Deus que está nos guiando. Quem está guiando a nossa casa é eterno, e nele não há sombra de variação, ele não muda. Êxodo 40, 36. Os israelitas levavam o seu acampamento de um lugar para o outro, somente quando a nuvem se levantava de cima da tenda. Somente. Todos esses lugares de onde eles saíram e chegaram, é porque a nuvem levantava. Alguém tinha que ficar olhando para a nuvem. A nuvem estava parada, gente, para todo mundo. Essa é a nossa fase. Deus nos deu descanso. A nuvem começou a andar, meu irmão, junta as coisas,
porque Deus vai me levar para uma nova fase. A minha casa é guiada. Eu sou pastoreado por Ele. Nós somos uma igreja pastoreada. Tem um pastor, é Jesus Cristo. Vai nos trazer palavra, vai ministrar na nossa vida. Deus quer guiar você. Você tem que deixar.